Olá a todos, bem-vindos ao programa Contraponto. Hoje nós estamos recebendo aqui com muita honra dois convidados muito especiais. A primeira é a ambientalista, professora universitária Suzana Mas Rosa, que vai falar um pouco sobre a questão do lixo, que é uma questão que tanto vem mobilizando, né, as redes sociais, os nossos debates, as nossas conversas em Marília, quanto preocupação não tem trazido nesses últimos meses para a Prefeitura e para os cidadãos. Nós vamos falar um pouco sobre esse problema. E no segundo bloco, nós vamos falar com o Dr. Levi Gomes, secretário da Fazenda do município, que vai falar sobre a situação financeira do município, a questão da auditoria que está sendo realizada e todos esses desafios que Marília tem, né, para encarar, né, o seu passado recente e os seus prospectos para o futuro. Então, bem-vinda para começar a Suzana aqui, né? É uma honra ter ela aqui presente. Faz tempo que a gente vem, né, conversando sobre trazer você aqui, né, Su? Sim, eu que agradeço pelo convite. Boa noite a você e a todos. E espero poder contribuir um pouquinho para que a gente consiga resolver um problema tão grave que é a questão do lixo na cidade. A questão do lixo é uma questão muito grave, é uma questão de infraestrutura. O secretário, né, Ricardinho Mustafa, ele tem batalhado aí para deixar os caminhões em ordem, para retomar pelo menos o cotidiano de coleta, enquanto numa infraestrutura bastante precária, né, que foi deixada pela gestão anterior. E aí a gente fica preocupado, porque a gente sabe que o lixo ele vem aumentando, agora com essas doenças graves, né, que vem ameaçando a cidade, zika, dengue e tudo mais, isso deixa a gente mais preocupado ainda. Então é uma questão assim emergencial, né? O município continua fazendo o transbordo, né? E qual que seria, Su, na tua experiência, você que já trabalhou com isso, você que é professora lá da FAEF, que tem essa experiência nessa questão de tratamento, o que seria o melhor para Marília hoje? Vamos dizer, numa situação ideal, como é que você me imaginaria? Vamos chegar nesse cenário para começar. Bom, o passo inicial para que a Prefeitura consiga se adequar à legislação ambiental vigente, que é a nossa nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, seria primeiramente elaborar um plano municipal de gestão integrada de resíduos. Esse plano ele vai servir para direcionar as ações que a Prefeitura vai precisar implantar para realmente ter uma coleta seletiva, ter um sistema de coleta do lixo que seja eficiente, encerrar o lixão, encerrar o nosso aterro, né? Que está... Porque hoje ele está fechado, né? Ele está de forma irregular, nós não temos mais condições de depositar resíduos no nosso aterro e isso está acontecendo com a maioria dos municípios do Brasil, não é só em Marília. Uma das principais diretrizes da Política Nacional de Resíduos, inclusive, é o encerramento dos lixões e as prefeituras precisam construir novas áreas que serão chamadas de centrais de tratamento de resíduos. Perfeito. Onde os resíduos devem chegar separados, os recicláveis, os não recicláveis e os resíduos orgânicos. Então, deve haver um espaço, um barracão, para que alguns trabalhadores vão fazer o quê? A triagem desse material reciclável e a venda, a comercialização desse material, para que ele volte para a cadeia produtiva. A compostagem é uma das diretrizes também dessa nova Política Nacional de Resíduos, é a melhor solução para a reciclagem da matéria orgânica. Então, resíduos de alimentos, sobras de alimentação, elas devem virar adubo através da compostagem. E isso é totalmente possível. Que a Prefeitura implante e uma vala impermeabilizada onde os resíduos não recicláveis, que seria basicamente lixo de banheiro, quando a gente começa a separar, que devem ser depositados nessa vala para evitar a contaminação do solo e do lençol freático. Então as coisas realmente precisam mudar, mas não é só em Marília. Essa lei é uma lei federal. Ela foi discutida por mais de 20 anos por especialistas no Brasil. Então, nós temos uma legislação muito boa, muito ampla e bastante rígida. Agora, a questão é que os municípios e as empresas devem se adequar. E a população também tem que colaborar. Essa lei ela é um marco regulatório na história do Brasil em relação à legislação.
E o que ela tem de mais importante é a responsabilidade, instituir a responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos, entre o poder público, entre a população e as empresas, que são os grandes geradores de resíduos. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Certo. A população precisa separar o lixo em casa, que não é difícil. Porque hoje muita gente quer separar, mas não adianta, né? Porque no final acaba... Sim, muita gente separa em casa e não tem o que fazer, porque não adianta separar, colocar lá fora e o caminhão levar para o mesmo lugar. Levar tudo junto, né? Então, muitas pessoas, inclusive, já desistiram de separar por esse motivo. A única alternativa que nós temos hoje em dia em Marília você tem alguns catadores que passe no seu bairro. Porque nem o Pão de Açúcar mais tem um ponto de coleta, um ponto de entrega voluntário. Então, a situação realmente está muito grave. O ideal seria regulamentar esses catadores, empoderá-los, deixar eles, reconhecidos, né, na sua profissão, no seu trabalho, apoiar o trabalho deles de alguma forma. Né? Na verdade, nós já temos mais de 1.000 catadores que dependem dessa atividade em Marília, sustentam suas famílias através da coleta desse material nos bairros. Eu acho que todo mundo já viu aí, principalmente senhores de idade empurrando esses carrinhos embaixo de sol, embaixo de chuva, sem segurança nenhuma, contra acidentes, né, podendo causar acidentes também de trânsito. Muitas vezes até recolhendo neles mesmos, né, no lixo, aquilo que serve. Sofrendo riscos de acidentes, de se perfurar, de se machucar, de contaminação. Então, uma das diretrizes também da Política Nacional de Resíduos é a inclusão dos catadores nesse processo de implantação de um sistema de gestão de resíduos. Então, essas pessoas não podem ser excluídas desse processo. Eu lembro a todos que dia 25 de abril, a Origem, né, que é a Associação Ambientalista de Marília, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, né, e Serviços Urbanos, mais o pessoal da FAEF, vai organizar um encontro desses catadores de Marília para a gente tentar pensar numa organização, né, que os favoreça. Né? Isso vai ser uma coisa bem legal também. Né? Sim, nós já vamos participar através da faculdade, do Grupo FAEF, onde eu sou professora, de um projeto, em parceria com a Origem também, a Secretaria de Meio Ambiente, de um projeto grandioso, financiado pela Fundação Avina. É uma instituição latino-americana que fomenta projetos socioambientais em 20 países. E eles estão desenvolvendo um projeto com reciclagem inclusiva, onde foi criado um site, um guia de orientação para os catadores para que eles se tornem independentes e consigam trabalhar de forma autônoma. E nós vamos aplicar esse projeto aqui em Marília, com catadores que já estão aí no mercado trabalhando. Nós temos uma parceria com a empresa VEG Recicláveis, que tem acesso a esses catadores, é a empresa que comercializa os recicláveis aqui na região e compra dos catadores. Então, o acesso a essas pessoas vai ser facilitado pela empresa, pela proprietária, pela Vera Rojo, que está nos apoiando de uma forma muito importante. Se não fosse o apoio dela para que a gente chegasse até esses catadores também, acho que seria muito mais difícil. E esse vai ser um primeiro passo para a gente conhecer, para a gente ter acesso a essas pessoas, para a gente entender quais são as suas principais dificuldades, qual a região onde cada grupo de catadores já atua, para a gente fazer um mapeamento, a gente fazer um primeiro diagnóstico realmente da situação dessas pessoas. E isso vai servir de subsídio para a prefeitura planejar realmente a implantação de um sistema pública, né, de gestão que deve ser feita. Porque hoje em dia você tem toda uma cadeia, uma questão de cultura mesmo da reciclagem no Brasil, que ainda tem muitas janelas, né? Falta ainda resolver. Questão, por exemplo, da logística reversa, né? Sim. Você tem indústrias que produzem embalagens, produzem lâmpadas, você compra um perfume super elaborado e você tem que jogar aquilo no lixo. Faz o que com aquilo depois, né? Quer dizer, você não tem uma política de logística reversa adequada, né? Na verdade, a lei já existe, ela só falta ser realmente aplicada. A logística reversa está prevista para 6 itens. Quais são esses itens, Suzana? Seria os pneus inservíveis, que nós já temos um sistema de coleta, de reciclagem eficiente pela Reciclanip.
as lâmpadas fluorescentes, as pilhas e baterias, óleo lubrificante e suas embalagens, as embalagens de agrotóxicos também. Que nós já temos um sistema no Brasil relativamente eficiente. Em algumas regiões funciona bem. E nós conseguimos reciclar já grande parte dessas embalagens de agrotóxicos. Mas ainda falta muito. A questão dos eletrônicos, por exemplo, ainda é um grande problema. Ninguém sabe o que fazer com o computador, com bateria, com eletrônicos. Já temos um programa aqui em Marília, onde as pessoas podem destinar através da ITEC. Agora nós vamos começar um programa desse pela FAEF também, através do curso de Engenharia Elétrica, da FAIP. Então, as alternativas estão surgindo, mas as empresas também têm a responsabilidade que foi instituída através dessa nova Política Nacional de Resíduos. Então, as empresas, elas precisam fazer com que as suas embalagens ou os seus resíduos, como um eletrodoméstico, uma geladeira, um fogão, volte para um posto, chegue a um posto de coleta, e isso vai ter que ser reciclado, reaproveitado, ou ter um destino final que não seja no lixão, ou na beira de um rio, ou numa mata, ou numa estrada por aí. Então, eu sinto que as pessoas querem colaborar. Sim, as pessoas querem colaborar, mas elas não têm opção. Então, por isso que essa lei é muito importante. Ela significa realmente um marco regulatório no Brasil, porque ela institui que a responsabilidade não é só do poder público, é de todos nós e é das empresas também. Então, são ações em conjunto que devem ser feitas para que a gente consiga resolver o problema. E a população precisa se conscientizar também. A questão é muito séria. Não, é muito sério. Eu queria mostrar, inclusive, umas fotos que a Suzana trouxe, né? Na Rua São Luís, no comércio. Aí o lixo todo misturado, né? Nós não temos opções de lixeiras adequadas. Pode ir girando as fotos, Júlia. Aí, uma catadora idosa, a maioria dos catadores que nós temos são pessoas idosas, são dependentes químicos, que não têm condições de encontrar trabalho e vivem pegando material no lixo. É a única opção de renda dessas pessoas. Isso aí foi uma foto que eu tirei do grupo nosso da Origem. Isso aí é na represa Cascata, né? É um negócio grave, porque agora com a nova avenida lá, as pessoas estão jogando lixo do lado da represa. Então, realmente, queria chamar atenção para esse problema, né? Porque não tem lixeira. Não tem lixeira não tem como jogar. Eu acho que, no caso, não se deveria jogar. Mesmo não tendo lixeira, a pessoa pode colocar no saquinho, levar, colocar de volta no carro, mas com certeza isso são cidadãos que não estão assumindo responsabilidade pelo patrimônio público, né? Eu tirei algumas fotos lá do comércio, quando as lojas vão fechando, porque é um grande desperdício de materiais recicláveis, principalmente. Então, as empresas não têm ainda a cultura de fazer a separação. Então, as próprias empresas, né? Fora o que fica no bueiro, exatamente, né? Exatamente, aí, o que provoca enchentes. Então, lixo na rua é um grande problema. A gente vê isso em todos os lugares da cidade, em todas as cidades. Aí as lixeiras precisam ser substituídas. Nós precisamos oferecer para a população opções de pontos de entrega voluntário de materiais recicláveis, por exemplo. Então, supermercados, empresas que tenham vontade de colaborar também, oferecendo espaço, colocando esses coletores para que a população possa descartar o seu material reciclável, também seria de grande ajuda. Mas você sabe que eu morei no Japão há alguns anos e lá não tem lixeira, né? Na rua, né? Mas é porque as pessoas simplesmente elas não jogam nada. Mas é porque é outra cultura. É interessante isso daí, né? É uma questão de que o espaço público, ele é de todos, né? Sim, mas essa nós responsabilização, não temos essa eu acho que é importante a gente começar a ter também, né? Em algum ponto, né? Isso também é lá na represa Cascata, né? Exemplos negativos não faltam, na verdade. Sim. Eu acho que as pessoas precisam começar a mudar os seus hábitos. Mudar a cultura, né? Mudar a cultura, pensar que a responsabilidade não é só da prefeitura, é de cada um de nós. Se cada um fizer um pouquinho, pelo menos separar em casa, quem tiver uma empresa, começar a fazer a separação, treinar seus funcionários, elaborar um plano de gerenciamento de resíduos, é assim que a gente tem que começar.
A lei existe, a lei é bastante rígida, bastante completa, basta nós nos adequarmos e fazer um trabalho. A prefeitura também precisa fazer um trabalho muito sério de educação ambiental com a população, para que as pessoas entendam o porquê que elas precisam separar o lixo, por que é tão importante nós pensarmos nisso tudo. Não é só a questão estética, é a questão de saúde pública. E hoje é uma questão econômica também, né? Também tem cidades que hoje já não tem esse problema, conseguiram resolver, mesmo no Brasil e em alguns lugares do mundo, inclusive o lixo é tratado de forma diferenciada, né? Você já não tem mais, né? Nós estamos enterrando essa dinheiro, questão, né? na verdade. A verdade é essa, né? Destruindo para retirar cada vez mais matéria-prima da natureza, sendo que nós podemos reaproveitar, reciclar, fazer esse lixo valer, gerar valor, de emprego, né? E renda para pessoas que não têm oportunidade, como essas pessoas que já estão aí no sistema trabalhando. Então, é uma série de ações que devem ser implementadas para que a gente consiga melhorar a situação do nosso município. Mas eu tenho muita esperança agora com essa nova gestão, principalmente com o nosso secretário de Meio Ambiente, o Ricardo, uma pessoa que entende do assunto, ele se colocou estudou, bastante à disposição. Ele está à disposição, poder... ele tem uma cabeça muito boa e aberta, e então a nossa esperança agora é que essa gestão realmente consiga fazer algo de bom e mudar a situação da nossa cidade, porque realmente está muito grave. É isso aí. Bom, eu queria muito agradecer a Suzana, eu acho que tem muita coisa para conversar, temos alguns projetos, né, em andamento na Prefeitura, na Secretaria, vamos trazer o secretário aqui para contar um pouco para a gente. Estamos contentes com essa abordagem, né, de querer incluir, né, os catadores, as pessoas que já fazem esse trabalho de reciclagem na cidade dentro do projeto, né, de coleta seletiva da cidade. Vamos ter que implantar todos juntos essa ideia para Marília, né? Não dá para mais a gente viver do jeito que está em relação aos nossos resíduos. Com certeza, estamos entrando num colapso. As doenças estão aí para provar que está tudo errado, o que nós fizemos até agora realmente está tudo errado. Já temos consciência, já sabemos como fazer para mudar as coisas, então agora é agir. Só que é necessário a colaboração de todos, não só a Prefeitura trabalhando. Isso que é muito importante frisar para a população. Não adianta ficar só reclamando que o caminhão de lixo não passa, que tem dengue, que tem zika, que tem chikungunya, só que ninguém faz nada. Temos agora a leishmaniose também, causando um grande problema de saúde pública. E as pessoas se esquecem que a doença só é transmitida através de um mosquito. E o mosquito precisa de lixo acumulado, de água parada para se proliferar. Então, a responsabilidade realmente é de todos nós. É isso aí. Então, estamos juntos. Obrigado, Su. Eu que agradeço. Você está sempre bem-vinda aqui, à sua casa. Muito obrigada. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã. A notícia levada a sério. Assine 3311-5400. Bem-vindos de volta ao programa Contraponto, aqui no nosso segundo bloco. Nós estamos entrevistando o Dr. Levi Gomes, que é o nosso secretário da Fazenda aqui de Marília. Ele que vem fazendo um trabalho árduo e bastante importante, né, fundamental, que é o de levantar as finanças do município, de levantar qual o tamanho da nossa dívida, como que nós vamos tratar isso. Então, hoje nós estamos entrevistando ele justamente para a gente conhecer um pouco como é que está a situação, né, do financeira, né, de Marília, né? E eu entendo que foi feita uma audiência, né, na semana passada, na quarta-feira, na qual o secretário explicitou o tamanho da dívida, explicou da onde que vem essa dívida, e eu gostaria que ele contasse um pouco, para quem não pôde
estar na audiência, né? Como que está hoje a situação do município? Hoje, eu sei que foi levantado um valor aproximado de 400 milhões de reais de dívidas do município e grande parte dessa dívida está relacionada à questão do IPREM. Pelo que eu entendo, uma vez que existe essa dívida junto ao IPREM, o município fica impedido de, enfim, apresentar diferentes tipos de projetos, né, junto ao governo federal para obtenção de mais recursos. Como é que fica isso, então, Levi? Como é que estamos hoje? Vamos começar pelo começo, então. Boa noite. Com relação ao IPREM, a gente já vem discutindo bastante, falando, alertando a população. E, inclusive, nós havíamos também alertado o governo anterior. A preocupação é muito grande, porque é um valor muito alto e é óbvio que tem as consequências em todos os segmentos, em todos os setores da prefeitura. O principal, o IPREM, é bom que se entenda, o IPREM era o Instituto de Previdência Privado dos funcionários da prefeitura. Então, havia uma contribuição dos funcionários, uma contribuição da prefeitura, para que se fizesse um colchão, a gente diz assim, uma poupança, para quando o funcionário se aposentasse, ali seria feito o seu pagamento. Pois bem, essa poupança foi utilizada de forma irregular, essa poupança não existe, portanto, hoje o funcionário aposentado ou que se aposentar não vai receber do IPREM. A prefeitura assume o compromisso de fazer o pagamento também desses funcionários. Isso implica em quê? Implica que esses aposentados também fazem parte da obrigatoriedade da Lei de Responsabilidade Fiscal com relação ao comprometimento de até 51%, 52%, que é um nível de prudencial para se gastar com funcionários. No momento que o funcionário aposenta e a prefeitura continua pagando, ele continua fazendo parte desse limite prudencial. Isso implica em o quê? Que a prefeitura não tem como fazer renovação de funcionários, não tem como oxigenar esse pessoal. Então, por muitos anos ainda, a prefeitura perde o poder de renovar seus quadros. Esse é um dos o que é terrível, né? Porque existe todo esse debate que as pessoas têm que entender também em relação aos cargos comissionados. Muitas vezes você tem que ter o cargo comissionado porque você não consegue fazer o concurso. Exato, né? Exato. E isso é fora do que a gente gostaria, não é o ideal. Né? E são valores expressivos, não tem como falar, não vai solucionar, não tem como solucionar de imediato. Isso é um longo tempo, nós estamos fazendo todo um levantamento, toda uma nova formatação do IPREM, mas isso vai depender do Ministério da Previdência autorizar esses novos parcelamentos, essa nova composição, essas novas segregações que nós teremos que fazer. Você entende que nesse período, então, a gestão da dívida do IPREM ficou abandonada? Extremamente abandonada. Eles a gestão de tratar, de planejar como resolver esse problema. Não houve planejamento, não houve preocupação com o IPREM, não houve o devido cuidado com aquilo que é necessário. Ou seja, com os próprios funcionários aposentados da prefeitura. Vamos dizer que não se trata apenas de uma sigla, se tratam de pessoas que dependem do IPREM funcionando para receber sua aposentadoria, para receber o fruto do seu trabalho, de tantos anos de dedicação, não é isso? Você definiu muito bem. A questão dá uma frustração para o funcionário, que ele contribuiu, ele queria ter uma tranquilidade quando se aposentasse, e hoje não tem. Ainda tem porque a prefeitura tem honrado, mas até quando a prefeitura vai conseguir isso? Essa sangria desses valores. Então, os funcionários que estão se aposentando têm essa frustração. Eu trabalhei uma vida toda, contribuí para que se tivesse uma tranquilidade quando chegasse o meu momento de aposentar e encontra nessa situação. Nossa, isso é muito grave. É gravíssimo. Muito grave. E fora as implicações, naturalmente, junto a esses funcionários aposentados, quais são as outras implicações legais, vamos dizer, as implicações, correspondentes, né, da Fazenda mesmo, em relação à obtenção de novos projetos, de novos créditos para a Prefeitura de Marília?
Quando você não tem essa certidão, Isso. você fica impedido de fazer novos convênios. Então, até que nós consigamos fazer essa regularização, a gente não pode fazer nenhuma contratação da esfera federal, com nenhum tipo de programa, nenhum tipo de avanço, nada. Então, o que nós estamos fazendo é realmente fazendo essa auditoria no IPREM. Vamos buscar a primeira solução para que o município volte a ter os direitos aos convênios e tudo mais. E, no segundo momento, depois vou buscar a responsabilidade de quem fez, né? de quem deixou que se chegasse nesse ponto. Feito isso, a gente também tem um monte de problemas com relação a credores, de forma geral. A dívida do município, até então, é de 462 milhões de reais. É uma dívida gigantesca, é uma dívida complicada de se administrar, porque você tem que fazer a cidade andar, você tem que cuidar da saúde, você tem que cuidar da educação. Hoje quanto que está o serviço da dívida hoje? Hoje, então, a gente não tem... O serviço da dívida, quando se fala de serviço da dívida, nós estamos falando em juros.